objetivos e às organizações administrativa e física, também definindo a estrutura e seus objetivos. Assim, sem jamais afastar-se da valorização da sua história e dos indicadores acadêmicos, elaboraram-se projetos de expansão, tudo com a participação da comunidade universitária, em oficina de leitura comunitária, audiências e participação de comissão local designada para acompanhamento e colaboração na elaboração dos trabalhos realizados. Parabenizo, pois, e o faço igualmente em nome do reitor José Daniel, esse esforço coletivo que visa a expansão sustentada da Escola Agrícola de Jundiaí, algo digno do seu merecimento didático-pedagógico e do crescimento do Rio Grande do Norte em geral, em especial do município de Macaíba. Reitero as nossas congratulações a toda a equipe que preparou o projeto do Plano Diretor da Escola Agrícola de Jundiaí, congratulando-me também com todos os participantes da audiência pública, pedindo a Deus que Ele ilumine a todos que desse evento participam, na certeza da colaboração exponencial para o Plano Diretor da Escola Agrícola de Jundiaí. Muito obrigado. Passo agora a presidência dos trabalhos para o diretor da Escola Agrícola de Jundiaí, o professor Ivan Max. Obrigado, Enio. Saudar o nosso vice-reitor, o professor Enio, que bem falou, né, fez um preâmbulo aí de toda a história, né, desde quando se pensou inicialmente em ter esse planejamento até esse momento de hoje. Muito obrigado, professor, por esse resgate. Saudar a professora Virgínia, presidente da comissão do Plano Diretor, presidente da comissão geral, que vai apresentar daqui a instantes, né, o plano para a gente. Saudar a comissão geral, né, composta por servidores, professoras e professores, né, da nossa universidade. Saudar também a comissão local da nossa escola, composta por servidoras, servidores, professoras e professores de Jundiaí. Saudar nosso diretor adjunto, professor Márcio Dias, nossas professoras e professores, servidoras e servidores técnicos, alunas, alunos, coordenadores de curso presente e demais participantes. Pessoal, antes de ler aqui o roteiro, para vocês entenderem como é que vai se dar a audiência pública, eu gostaria de frisar que, após a audiência, a gente ainda tem alguns passos dentro do que é o procedimento para aprovação do plano diretor. Então, a gente ainda vai ter outros momentos de discussão. Um desses momentos, que eu acredito que é o imediatamente posterior, né, professora Virgínia, é a discussão no nosso colegiado superior, no CONSUA. Então, o plano ainda passa pelo CONSUA antes de ir ao CONSAG. O plano diretor vai estar deliberado e aprovado, né, institucionalmente, e passa a valer, né? Nós vamos ter aqui, durante a audiência, né, alguns procedimentos, né? Então, nós vamos ter, inicialmente, uma apresentação do plano diretor, feito pela presidente da comissão, a professora Virgínia. Vai ter uma duração de cerca de 60 minutos, de 50 a 60 minutos. Durante essa apresentação, né, a gente vai ter inscrição para apresentação de destaques e dúvidas, né? E aí, até 5 minutos do término da apresentação, a gente vai estar inscrevendo para essa apresentação de destaques e dúvidas. Após isso, a gente encerra as inscrições, né, para destaques e dúvidas, e essas inscrições deverão ser realizadas através do chat da ferramenta aí do Google Meet, né, que a gente está usando, certo? E nós vamos ter uma pessoa responsável que vai estar anotando nessas inscrições pela ordem que ela for sendo colocada no chat.
Essas intervenções individuais para destaques e dúvidas, elas vão ter no máximo 3 minutos, certo? Cada pessoa vai poder fazer, vai ter até 3 minutos para sua fala, e a gente vai dividir em blocos de 5 intervenções, certo? Por bloco. E aí, após essas 5 intervenções, nós vamos ter esclarecimentos e respostas pelos membros da comissão central e local, também de, no máximo, 3 minutos, né, por bloco de intervenção, tá certo? De acordo com o tema aí que for abordado nas intervenções. Algumas observações, né? Durante a audiência, deverão ser priorizadas as informações contidas no texto disponibilizado para leitura, né, do plano diretor. Não serão consideradas intervenções fora do contexto dos objetivos do plano diretor do campus Macaíba. A reunião será gravada, na verdade, já está sendo gravada, né, para facilitar a identificação das intervenções e possíveis ajustes no texto do plano diretor do campus Macaíba. E após essas discussões e análises, né, que vão ser realizadas pelos participantes aqui da nossa reunião virtual, será promovido um debate que culminará com a avaliação da reunião e encaminhamentos, certo? Então é isso, pessoal. A nossa audiência vai transcorrer dessa forma e esse texto, né, que vai ser gerado a partir da nossa audiência será enviado ao Consua para apreciação também no nosso colegiado superior, tá certo? Então, eu friso novamente isso, porque eu vi que está presente muitos colegas aqui de Jundiaí, né, para vocês ficarem cientes que a gente vai ter mais um espaço ainda de deliberação, de debate, de encaminhamentos, certo? Professor Enio está presente ainda? Acho que saiu, né, Virginia? Certo. Obrigado, professor, pela participação. E agora eu passo a palavra à professora Virginia. Virginia, muito obrigado, viu, pela dedicação aí, né? Eu sei que esse planejamento vai ser muito importante para definir os encaminhamentos futuros da nossa escola, e muito obrigado, então, por liderar esse movimento, né? E passo a palavra à professora Virginia para a sua apresentação. Obrigado, professor Ivan. E também pela presença de todos, né, como foi apresentado aí pelo vice-reitor. Saúdo todos os docentes, discentes, todos os técnicos administrativos, todos os dirigentes da UFRN, os representantes das instituições que foram convidadas, e também, né, se tiver aqui alguém interessado, do público em geral, tá? Como professor... Sim? Desculpe, Virginia, só para registrar, a gente tem a presença da professora Ângela, nossa ex-reitora, atual assessora, né, do gabinete do reitor, viu? Muito bem-vinda, professora Ângela, é um prazer, uma honra ter a senhora aqui na nossa audiência. Bem lembrado. Obrigada, bom dia a todos. Bom dia, professora Ângela. Bom, então, nós vamos apresentar, né, o plano, como o professor Max já falou, ele está ainda em processo, né, está em elaboração. Nós apenas conseguimos dar uma reformatar todo o texto agora, né, e vamos apresentar nessa audiência, e que terão outros momentos também, né, de ajustes e de aperfeiçoamento. Então, eu vou abrir aqui a compartilhar a tela para vocês e vou iniciar a apresentação. Bom, todos já devem estar vendo aí a apresentação. Se tiver algum problema, vocês me indicam, tá? Então, vamos iniciar aí. Como o professor já falou, esse processo, ele iniciou em 2013, né, com
uma comissão designada e que foi presidida pelo professor Marcelo Tinoco, né, na ocasião. Infelizmente, o professor Marcelo, do Departamento de Arquitetura, nos gestou recentemente, né, e ele coordenou esse primeiro trabalho. E chegou, né, até a uma definição de um macrozoneamento. Dessa comissão, né, participaram ainda, agora na continuação, em 2019, a professora Ruth, o professor Paulo. Né? Então, eles continuam aí desde da comissão de 2003. Então, em fevereiro de 2019, a professora Ângela designou uma comissão que foi composta, né, basicamente, no início, eu sou do Departamento de Arquitetura, né, sou arquiteta e urbanista, estou presidindo esse trabalho. No início, teria também o professor Moacir, da Engenharia Civil, professor Márcio, professor Paulo, aí da Engenharia, da Escola Agrícola de Jundiaí, da Engenharia Florestal, professora Ruth, também arquiteta e urbanista do Departamento de Arquitetura, professor Silvio, do Departamento de Geografia, e os dois arquitetos e urbanistas, Carla e Li Leonardo, né? E no início também teve a participação do professor Geberson, da Escola Agrícola de Jundiaí, quando ele era vice-diretor. Então, depois nós tivemos uma prorrogação em novembro, né, de 2019, e foi incorporado aí o professor Ivan, que tinha assumido a direção da Escola Agrícola de Jundiaí, e também, posteriormente, foi incorporado o professor Márcio Pereira, também o vice-diretor da escola. Nesse período, depois da audiência da oficina, né, comunitária, foi montada uma comissão local para estar trabalhando e nos colaborando nesse trabalho. Então, foi designada a comissão local, que está aí listada, né, e que teve essa participação, uma participação muito importante, e também colaboradores do Departamento de Geografia, da própria escola, professor aposentado também, exemplo do professor João Inácio, também o professor Sastauro, do Departamento de Geografia, professor Paulo Cunha, do Departamento de Engenharia Civil, e também tivemos uma participação aí do engenheiro Juan, da Escola Agrícola. Nesse momento, também, vamos apresentar aí a sequência que está no documento, né? Lógico que bastante enxuta, né? Porque temos apenas aí 50, 60 minutos, e nessa parte dos aspectos conceituais, nós apresentamos a missão da UFRN, os objetivos, a organização administrativa e física, organizamos todas as áreas, né, construídas da UFRN, entramos com o conceito de campus, o conceito de plano diretor de campus universitário, que diferencia de um plano diretor de uma cidade, de um município. Apresentamos também a estrutura do plano diretor de um campus e definimos os objetivos do plano diretor do campus Macaíba. O objetivo geral do plano diretor, que ora a gente está apresentando, é constituir um instrumento de definição e regulamentação das formas de uso e ocupação do seu território, baseado em seus princípios, suas diretrizes e normas, de forma a assegurar o desenvolvimento sustentável. Nós nos baseamos, né, muito já na Agenda 2030 e também nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU e também no Plano de Desenvolvimento logístico, né, sustentável também da UFRN.
e, então, assegurar as atividades de ensino, pesquisa, extensão e administrativas, conciliando com a preservação do ecossistema natural, considerando que é um campus rural voltado às questões agrárias, né? Também a questão das suas condições ecológicas e o bem-estar e a segurança da população local e do seu entorno. Ainda temos todos os objetivos específicos, mas que estão aí no documento. Também levantamos alguns aspectos históricos, né? Voltando desde 1877, aí, com a instalação do primeiro curso da área de ciências agrárias no Brasil, um marco aí de 1910, que foi a primeira regulamentação oficial do tipo de ensino, né, agrícola, e aí, em 1910, tem a origem da Escola Prática de Agricultura no antigo engenho Jundiaí, né, que pertencia ao Estado nessa época. Em 1930, tem a implantação de uma penitenciária agrícola no antigo engenho Jundiaí, a colônia penal Dr. João Chaves, que foi um espaço destinado ao trabalho agrícola, criação de animais e atividades correlatas que eram desempenhadas pelos presidiários. Só com a implantação da escola, logo em seguida, como a gente vai ver, esse tipo de uso, né, não dava para coexistir com a instituição de ensino. Então, ela foi desativada em 1955. Mas foi um marco importante, como aspecto histórico aí na questão da implantação da Escola Agrícola de Jundiaí. Bom, em 1949, foi criada a Escola Prática de Agricultura, que chamava-se com o símbolo EPA, e em 1954 é transformada em Escola Agrotécnica de Jundiaí, e, posteriormente, Colégio Agrícola de Jundiaí. Teve ainda em um marco, entre 56 e 61, foi criada a Escola Superior de Zootecnia. Todas essas ações anteriores foram pelo Estado do Rio Grande do Norte, né? Então, foi criada essa Escola Superior de Zootecnia, e com a tentativa de criação de um curso de graduação nessa área, né, que não obteve êxito, que foi criado esse curso também de zootecnia, inicialmente no campus lá de Nova Cruz, depois voltou para o campus central, e só agora, na reestruturação da unidade acadêmica especializada, é que o curso de zootecnia ficou realmente lotado, né, lá aí na Escola Agrícola de Jundiaí. Em 1967, a área de Jundiaí foi doada ao UFRN. Em 2002, com a mudança do regimento, era uma unidade suplementar, denominada Escola Agrícola de Jundiaí. E em 2007, com a reestruturação e com o REUNE, ele passou a ser uma unidade acadêmica especializada em ciências agrárias, com o ensino técnico, já com a graduação, com pós-graduação, né, e agora vocês vão ver que já é uma escola, uma unidade acadêmica já bem estruturada. Fazendo todo esse levantamento histórico, e com o objetivo de identificar a dinâmica de crescimento do núcleo central do campus, nós identificamos que nós tínhamos três momentos. Primeiro, a primeira metade do século XX, com o registro das primeiras edificações na Fazenda Jundiaí, datada em 2012, né, com a criação do campo de demonstração agrícola em 2013, até a década de 50, com destaque para a inauguração da Escola Prática de Agricultura, em 1949.
E esse marco aí, 1949, é considerado realmente como o marco zero aí da Escola Agrícola de Jundiaí. É tanto que o ano passado, né, a escola comemorou os 70 anos de existência. Depois vem a segunda metade do século XX, com a análise e expansão da escola até o início dos anos 2000, e o século XXI, com uma ampliação da infraestrutura acelerada proposta aí pelo Programa de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais, o REUNE, e expansões recentes. Então, foi feito todo um levantamento por mapas e fotográficos, né, das primeiras edificações aí que marcaram todo esse início aí da ocupação do campus. Temos o sobrado, que era o antigo casarão da Fazenda Jundiaí, né, que funcionou a direção da escola. Depois também foi residência do diretor, né. Temos também as salas de aula do curso técnico de agroindústria. Todas essas fotos, lógico, já estão modificadas, né, essas edificações. Temos novas edificações com a inauguração da escola em 1949 e na década de 50, né, com o almoxarifado, que era o antigo, que hoje é o almoxarifado, que era o antigo galpão de máquinas. Tem as salas do curso técnico de agropecuária e assim por diante, inclusive a capela, que consta também aí da primeira metade do século XX até 1950. Depois, até 1978, observa-se uma consolidação da ocupação da escola e se desenvolvendo principalmente na via principal de acesso para o interior da escola, ao longo dos caminhos internos, né, tendo um eixo aí de desenvolvimento. Nessa época, né, foi construída aí a padaria, que também é cooperativa, foram construídos os alojamentos femininos, masculinos, os tanques de cultivo, e entre 1978 e 98, com a expansão de áreas relacionadas a agropecuárias e culturas diversas, surgem algumas edificações, a exemplo do Laboratório de Entomologia e Laboratório de Parasitologia, a edificação de cunicultura e os galpões de avicultura de corte. Também, agora, a gente já mostra aí a ocupação do núcleo, né, já no século XXI, com a expansão dos cursos em diferentes níveis, curso técnico, graduação e pós-graduação. Isso fez com que realmente tivesse um adensamento do núcleo central, com a construção de edificações para a instalação de várias atividades. Cabe destacar aí a questão da construção da biblioteca, as salas para professores e coordenação da graduação de Engenharia Florestal e Zootecnia, Engenharia Florestal já criada aí no REUNE, né? O Centro Vocacional Tecnológico, também uma nova guarita, construção de um restaurante universitário, laboratório de aquicultura, residência universitária, também um laboratório de análise de produção de energia eólica, que é um projeto do Campus Central, quer dizer, já é uma tendência da expansão também para o campus de Macaíba, e construção também para o ETEC, né, e também o bloco de sala de aula. Bom, também nesse período, né, tivemos aí o projeto do Campus do Cérebro, que
se instalou também no campus de Macaíba, foi uma área cedida pela universidade aí em 2008, e esse processo começou em 2004 até 2008. Temos aí, inclusive, o projeto do Master Plan do campus do Cedro, que foi o projeto do arquiteto José Galpinski, e esse projeto, ele tinha desde o centro de pesquisas, alojamentos, pesquisadores, centro de saúde, tinha escola, museus, tinha um centro esportivo, o pórtico, e desse projeto, né, foram construídos, além do centro de pesquisa, a escola Lille Laporte, e também todos os acessos e também o pórtico, né? Hoje, a situação do campus Juscelio foi modificada. O Instituto Santo Dumont, que hoje é quem administra, né, esse projeto, ele devolveu uma área que seria previsto, que era quase 100 hectares, devolveu para a universidade e ficou apenas com 26,7 hectares, que é essa área aqui em cima, onde nós temos o centro de pesquisa, né, e temos todos os acessos. A área da escola, né, foi doada para a universidade e hoje já está sendo aí estudada, aí já é o Master Plan do Parque Científico e Tecnológico Augusto Severo, né, que já tem aí o projeto do Master Plan, que é uma parceria, né, com o governo do estado, as prefeituras, né, de Macaíba, Parnamirim, Natal, também tem uma parceria com o FEComércio e várias outras instituições, né, e também com financiamento do Banco Mundial. A professora Ângela está aqui presente, né, é a coordenadora aí do projeto, né, e pode também, né, a gente vai mostrar aqui também algumas particularidades. Então, essa área aqui que está já mostrando aqui o Master Plan do Parque, né, Tecnológico, tem ainda uma outra área que foi devolvida para a universidade. Então, essa área voltou, essa área em branco aqui, ela volta, né, para o domínio da universidade, e essa que está com toda a distribuição de lotes e de equipamentos, né, já está realmente definida aí para o Parque Tecnológico. Também levantamos todos os aspectos de planejamento acadêmico, desde a questão do ensino técnico, Pronatec, ETEC, Novos Caminhos, ensino de graduação e pós-graduação, pesquisa e extensão, o corpo docente, o corpo técnico administrativo hoje, né, da Escola Agrícola de Jundiaí, a questão da infraestrutura, em termos de dados, de toda a infraestrutura existente hoje no campus, e um projeto de expansão da Escola Agrícola de Jundiaí. Temos aí os cursos técnicos, os cursos de graduação, né? Temos os cursos de graduação em Engenharia Agronômica, Engenharia Florestal, Tecnologia e Análise e Desenvolvimento de Sistemas e Zootecnia. E os cursos técnicos de agroindústria, agropecuária, apicultura e informática, com duas modalidades, integrado e subsequentes. Na pós-graduação, temos 2 cursos aí, as Ciências Florestais e Produção Animal, e também especialização em Manejo Sustentável do Semiárido e especialização em Gestão Ambiental.
Atualmente, os docentes, né, são 118 docentes, com a classe, né, tanto EBTT, que são os docentes do curso técnico, e também os docentes do ensino de graduação. E a titulação docentes, né, nós temos aí 84 doutores, 25 com mestrado, 8 de especialização e apenas um professor com graduação. Também o corpo técnico administrativo, né, temos aí contratados 71 técnicos com vários cargos, né, específicos, e em função também de vários cargos terem sido desativados, né, pela administração federal, pelo governo federal, temos também aí a necessidade, né, de vários de contratação de terceirizados, desde almoxerife, carpinteiro, jardineiro, motorista, pedreiro, pintor, porteiro, tratorista, né, dentre outros. Na área do campus, né, nós, quando começamos a trabalhar, né, tínhamos muita dúvida na questão da área específica do campus. Então, esse trabalho ele foi feito com a equipe do Laboratório de Processamento de Dados e Gestão Territorial, Labroter, que é do Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes, ligado ao Departamento de Geografia. E esse trabalho foi coordenado pelo professor Silvio, que é da comissão aí de elaboração, né? E esse trabalho teve uma colaboração dos técnicos da Escola Agrícola de Jundiaí, na época, né, e também do professor Jefferson, que era o vice-diretor na época. Ele nos ajudou bastante nessa definição, e hoje nós temos todos os vértices do campus, né, piquetados, e todo esse levantamento registrado, né, no INCRA, com já todo registrado através da Superintendência de Infraestrutura. Em 2013, a universidade encaminhou umas proposições de expansão. Esse trabalho, né, foi encaminhado para o MEC e tinha como proposição prioridades de criação de curso de gastronomia, como sendo curso de tecnólogos, agronegócios também de tecnólogos e engenharia agrícola. Né? Isso como prioridade 1. Como prioridade 2, tinha a proposta de medicina veterinária e agroindústria, medicina veterinária, curso de bacharelado, e agroindústria como tecnólogo, e a prioridade 3 era um curso de tecnólogo em gestão de cooperativas. Essa proposição de expansão, até hoje, né, só o curso de tecnólogo em gastronomia ele está sendo pensado. Então, durante esse processo, né, nós tivemos alguns momentos de discussão, mas essa questão das prioridades de expansão ficou realmente para a discussão posterior com toda a escola aí a ser desenvolvida, inclusive constando nas diretrizes. Bom, os aspectos comunitários, nós começamos, além de todo esse levantamento inicial, nós tivemos uma audiência comunitária em 1º de novembro de 2019, onde tivemos uma participação bastante expressiva de alunos, de professores, de técnicos. Nós tivemos 3 grupos de trabalhos, no final nós tivemos toda uma discussão do material produzido na oficina, né, nessa audiência comunitária,
E, inclusive, dessa reunião também saímos com a comissão local. A primeira reunião com a comissão local foi uma oficina de trabalho mesmo, discussão em cima já do que tinha sido levantado. Essa oficina ocorreu em 1º de dezembro do ano passado, né? E, em seguida, né, nós tivemos também uma reunião com os coordenadores de curso na semana de planejamento, aí no dia 10 de fevereiro do ano de 2020. Depois nós tivemos o problema do início aí da pandemia, e nós passamos a ter reuniões virtuais conjuntas das comissões locais e com a Comissão Central de Elaboração. Eu fiz ontem um levantamento, nós tivemos aproximadamente 34 reuniões de abril até agora, né, reuniões semanais, e onde nós tínhamos pautas específicas e fomos construindo esse material que hoje a gente apresenta para vocês. Depois também nós fizemos todo um levantamento dos aspectos físicos, ambientais e normativos, desde o enquadramento territorial, a questão do município de Macaíba, a questão do campus, em função da região metropolitana, né, de Natal, todas as relações do campus com os municípios que contêm a região metropolitana, também a localização do campus em relação ao município, né, de Macaíba, e também foi feito um levantamento dos condicionantes paisagísticos e biofísicos, né, por uma metodologia específica, onde foi levantado todos os elementos cênicos, desde o relevo e cobertura pedológica, a hidrologia, as massas vegetais, as áreas de emergência visual e os fundos cênicos. O próprio laboratório também o laboratório da geografia, né, o LabroPé, fez todo o levantamento aí do relevo do campus, né, em destaque aqui a questão da área central, a área aqui do Pax e do ISD. Observem a área aqui, né, do rio e do rio Jundiaí, né, e seus afluentes. Também foi feito um levantamento de declividade, baseado em técnicas específicas que estão listadas aí no documento, tá? E também o levantamento de solos, né, que é um trabalho já realizado aí pela escola e que foi aprofundado aí também pelo laboratório LabroPé. E a questão da hidrologia e redes de drenagem, né, mostrando aí os açudes, as lagoas e também os rios de primeira ordem, segunda ordem e terceira ordem, né, e com destaque aí o riacho Olho d'Água e o rio Jundiaí. Também os elementos cênicos, né, identificados aí desde a questão de floresta estacional decidual, que são remanescentes aí, o açude do Bebo, a vegetação secundária herbácea, a mata do Bebo e muitos outros elementos que foram identificados e que estão largamente no documento, né, fotografados e identificados. Também foi feito um estudo de mobilidade e acessibilidade, né, do campus e também vendo todas aí os acessos, né, do campus, desde
BR-101, a BR-304, a BR-226 e a BR-160, que corta o campus, né, no sentido aí nordeste-sudoeste. Também foi feito aí um estudo de conectividade, abastecimento de água e esgotamento sanitário, onde temos aí o POP, né, o Sistema de Conectividade Projetado do POP-RN, que atende aí a Jundiaí, e também a subadutora, que foi criada aí desde a época do Instituto do Cérebro, que vai até, né, e que corta aí o campus e que está sendo construída. Também vimos o que é que o campus, né, faz em termos de gestão de resíduos sólidos. Tem toda um grupo já que trabalha com a questão de resíduos sólidos, que é o GSOLO, né, que fez todo um levantamento e propôs como é que eles trabalham e como é que pode, né, e traçando diretrizes, como pode fazer toda essa gestão aí dos resíduos sólidos do campus. E em relação à legislação, foi levantado desde a legislação federal a Lei de Proteção e Vegetação Nativa, que define as áreas de preservação permanentes, a APP, a legislação de reserva legal, usos de reserva legal e de APP, e a legislação sobre redes de alta tensão. Também, em relação à legislação estadual, foi levantada a questão da legislação sobre faixa de domínio, já que a gente tinha a RN 160 cortando o campus, né? E também, em relação à legislação municipal, trabalhamos com o Plano Diretor Participativo do município de Macaíba, que hoje está sendo reformulado, né? Está em discussão, e que esse trabalho aqui também pode, né, nos ajudar nessa redefinição de alguns parâmetros que foram colocados. Como nós estamos nos antecedendo, né, nessa discussão, espero que a gente possa contribuir aí na discussão do plano diretor do município que está sendo reformulado. E também trabalhamos com a questão do Código de Obras do município. Também foi feita uma caracterização climática da região, foi feito o levantamento da temperatura do ar, umidade do ar, a questão das precipitações, direção dos ventos, velocidade, insolação. Tudo isso vendo também a questão do zoneamento bioclimático brasileiro, em destaque aí o município de Macaíba, que se encontra na zona bioclimática Z8, que traça várias diretrizes, né? Uma norma da ABNT, é a NBR 15220, a versão 3, que trata várias recomendações para os projetos. Então, baseado todas essas informações, nós fizemos uma análise bioclimática do núcleo central do campus, que é a área, né, que hoje já está consolidada e em consolidação, e aplicamos, inclusive, para que nós fizéssemos esse estudo dessa análise bioclimática. Também foi efetuado pelo Laboratório de Processamento de Dados e Gestão Territorial, o Labroter. Foi feito um voo de drone, né, com drone, e também com o controle do GPS, e que a gente terminou com uma carta-imagem do núcleo central, uma resolução bastante boa, né, e que permitiu
que nós fizéssemos um levantamento de todo o uso do solo, a questão da vegetação, a questão de gabarito, né, e que vou apresentar em seguida. Tá? Então, hoje a gente tem mapas, né, com uma resolução bastante alta, né, em relação aos trabalhos que vêm sendo desenvolvidos graças a esse voo que foi realizado e foi traçada essa carta-imagem do núcleo central. Aí tem todo um levantamento do uso e ocupação do solo do núcleo central. Vejam que todos os equipamentos foram devidamente registrados e quando não tínhamos o cadastro na Superintendência de Infraestrutura, esses dados foram levantados em cima desses mapas. Então, nós temos aí os usos, apesar de ser uma instituição, né, tem um uso institucional, mas nós identificamos uso administrativo, alojamentos, setores de aula, convivência, laboratório, também uso misto, e também construções irregulares e também de serviços. Temos o gabarito aí, que basicamente apenas 2 edificações nós temos mais de um pavimento, que é o setor de aula e a residência universitária, e o casarão, né, que também tem 2 pavimentos, mas os demais todos têm um pavimento. Foi feito todo um estudo da densidade da cobertura vegetal, considerando a predominância de gramíneas, a predominância de solo exposto e a vegetação arbórea, né? E também vocês observem aí as áreas, né, de faixa de domínio, a faixa de servidão, né, as torres de transmissão que corta aí o campus, né, da Chesf, né, e também as áreas de drenagem. Também o levantamento aí da topografia, né, vendo a questão da declividade dos vetores, nós também tivemos todo esse levantamento, e também o recobrimento das vias, né, desde as vias de asfalto, que basicamente é a BR-160, a RN-160, desculpe, e alguns estacionamentos na próxima à RN-160, e a maioria das vias internas, calçamento ou de solo natural. Bom, baseado em todo esse estudo, nós tivemos aí como chegamos às diretrizes que hoje a gente está apresentando aqui para discussão. Quer dizer, partimos dos aspectos conceituais, os aspectos históricos, aspectos de planejamento acadêmico, administrativo, os aspectos comunitários, também os aspectos físicos, ambientais e normativos, e chegamos às diretrizes. Inicialmente, nós trabalhamos com um macrozoneamento, né, onde nós temos aí os açudes e lagoas, as áreas de preservação permanente, principalmente ao longo aí dos rios e das nascentes, área de expansão 1 e 2, né, que seria essas áreas específicas aqui, a floresta do Bebo, que fica próximo ao açude do núcleo central, né? O Instituto Santo Dumont, o núcleo central, o PAX, toda a área de reserva legal, em função da legislação, e a área de uso sustentável. Após esse estudo do macrozoneamento, né, que temos aqui as áreas específicas de cada macrozona, inclusive com o percentual de cada área dessa, né, nós temos aí uma área total de 1.262
2.95 hectares, né, onde as maiores áreas aí em cima do total constituem-se exatamente a reserva legal e o uso sustentável em função da característica da área. Tá? Depois nós partimos para o zoneamento, em cima do macrozoneamento, onde nós temos aí o macrozoneamento, né, sendo trabalhado, né, de várias formas. Temos aí a Zona de Preservação Ambiental 1, que se constitui toda aquela área do Rio Jundiaí, né? Temos a área de Preservação Ambiental 2, que constitui exatamente toda a área do açude do Bebo, da floresta, e todas as nascentes e lagoas que existem aí, né, no caso. A zona do Instituto Santo Dumont e a zona do Pax, e temos uma zona aqui, né, considerada, como a gente chamou, zona do Pax, de uso sustentável, né, que também nós chegamos a discutir na época, na elaboração do Master Plan. E várias outras áreas, por exemplo, a zona de Tabuleiro Jundiaí, de uso sustentável, né? A zona de Terraço Jundiaí, de uso sustentável. Temos aqui a zona de expansão 1A e a zona de expansão 1B, e ainda uma zona de Tabuleiro 2, né, do Jundiaí, que fica entre essas duas áreas, por ser uma área de conexão, né, entre essa zona de preservação ambiental 2, né, e a zona de preservação ambiental 1, né, que passando aqui pela a zona do Vale Agrícola de Cultura de Inundação e de uso sustentável. Na área central, nós temos a zona administrativa, né, também uma zona de cultura do núcleo central e também uma zona de mata ciliar, né, de unidade de uso sustentável também. Temos ainda uma área aqui de agrícola, de cultura, de inundação, que eu já falei, e também uma área de hortas, né, que temos aqui aqui na região bem próxima aqui da área administrativa. Enfim, temos também a zona de cultura de uso sustentável nessa região, a zona de expansão 2 e também a zona de encosta tabuleiro, né, de uso sustentável. Temos ainda o detalhamento de todas essas áreas, mas em função do adiantado da hora, e todo esse material está no documento que foi disponibilizado. Então, eu vou passar ainda, passando aqui por todas esse detalhamento das áreas, vou passar para as diretrizes gerais. Tá? Então, a primeira diretriz geral seria respeitar a distribuição espacial. Cabe lembrar que cada área, que cada zona dessa, né, tem todas as suas diretrizes, e elas estão, inclusive, todas mapeadas, todos os vértices, né, no apêndice nós temos todos esses vértices de todas as áreas, e tem a descrição, né, no documento aí, nós temos a descrição de cada, e também as prescrições específicas de cada zona que foi definida, que são 19 zonas. E agora nós partimos para as diretrizes gerais. Primeiro, respeitar a distribuição espacial das atividades, as tendências de uso já consagradas,
corrigindo prioritariamente as eventuais distorções existentes, discutindo com a comunidade um plano de expansão, como eu falei anteriormente, né, visando a reorganização espacial em médio e longo prazo. Tá? A segunda diretriz seria buscar a máxima eficiência ambiental por meio da adoção de princípios de projeto que minimize o consumo de energia, promova a melhor qualificação ambiental dos espaços de permanência, assegure a qualidade construtiva e o aproveitamento econômico de materiais e recursos, projetar sistemas integrados de abastecimento de água, reuso de água, esgotamento sanitário, drenagem e manejamento de águas fluviais, limpeza pública e manejo dos resíduos sólidos e orgânicos. Cabe, lembrando aqui, que essas diretrizes gerais, né, ela é geral para todas as instituições que hoje existem no campus e que, porventura, venham outras instituições, elas teriam que também seguir essas diretrizes. Né? Hoje nós temos a Escola Agrícola de Jundiaí, o PAX e o ISD, né? Então essas diretrizes gerais, elas também, né, elas cabem e devem ser, né, seguidas por essas instituições. Adequar as redes de distribuição de água potável e do sistema de prevenção e combate a incêndios, redes de água de reuso, questão do esgoto tratado, para irrigação devidamente identificada e protegida, aproveitar a água de chuva possível de ser coletada das coberturas das edificações, para consumo como bebida e outros usos, por meio de sistema de captação de reserva em cisternas, com proteção sanitária. Executar o esgotamento sanitário das áreas das instituições, por intermédio de rede coletora interna, conectada à estação de tratamento de esgoto própria, localizada na menor cota de nível nas proximidades ou através de estação de tratamento de esgoto compacta, possibilitando o uso do esgoto tratado, quer dizer, o reuso da água, para irrigação de águas de cultivo, áreas verdes e árvores do projeto de paisagismo. A outra diretriz é utilizar energias renováveis, como energia eólica e captação de energia solar nos telhados das edificações existentes e a serem construídas. Né? Temos, inclusive, aí um projeto já dentro do campus, né, na questão da energia eólica. Executar coleta seletiva dos resíduos sólidos produzidos, com projeção de lixeiras para coletas. Sim. Algum problema? Bom, vou continuar. Executar a coleta seletiva dos resíduos sólidos produzidos, com produção de lixeiras para coleta apenas de resíduos viáveis, de serem encaminhados para reciclagem e também para a coleta de não recicláveis. Elaborar um plano de gerenciamento de resíduos sólidos, a partir do diagnóstico qual e quantitativo dos resíduos gerados por todas as instituições do campus, ampliar o atual setor de compostagem para que esse tenha capacidade de gestão de todos os resíduos orgânicos gerados no campus, implantar uma unidade técnica demonstrativa para gestão de resíduos orgânicos por meio da compostagem, produção de composto orgânico, da vermicompostagem, que é a produção de humus utilizando as minhocas, e a biodigestão anaeróbica, que é a produção de biogás e biofertilizante a partir de biodigestores. Implantar um centro de referência na gestão de resíduos sólidos em diferentes ambientes, em parceria com instituições internas e externas, públicas e privadas. A gente sabe que o GESOLO já trabalha com algumas instituições privadas, né, e públicas, e também externas ao campus, e esse centro de referência tem que se estender também pelas
demais instituições, né? Implantar um projeto de coleta seletiva dos resíduos sólidos, com projeção dos coletores para resíduos orgânicos, recicláveis e não recicláveis, sendo encaminhadas para o setor de compostagem da Escola Agrícola de Jundiaí, associações de reciclagem e coleta de não recicláveis, respectivamente. Nós sabemos que o Campus Central, né, a Diretoria de Meio Ambiente da Superintendência de Infraestrutura também, né, tem todo um suporte para a questão das coletas dos resíduos sólidos. Implantar a unidade de armazenamento temporário de resíduos, né, localizado nas proximidades dos acessos das instituições, permitindo a adequada gestão dos resíduos. Ampliar e requalificar as áreas de lazer e convivência do campus. Quem leu o documento viu que muitas áreas estão sendo previstas, né, trilhas educativas, né, e também com áreas de lazer para a comunidade externa do campus, né, e também dos municípios, né, do entorno. Considerar os princípios de acessibilidade universal, de acordo com a legislação vigente, né, acessibilidade universal, diga-se todos os acessos, né, para deficientes, né, e todos os possíveis, né, deficiente temporário. Também os princípios da sustentabilidade e eficiência energética, na elaboração de novos projetos, seja para novas edificações ou para a requalificação das edificações existentes. Também elaborar projeto para sistema viário do campus, respeitando a lógica da proposta do macrozoneamento e zoneamento, né, ou gerando novas alternativas de acesso e circulação interna, e evitando realmente cruzamentos em áreas específicas de agricultura ou de criação, né, e também construir estacionamento para automóveis, motos e bicicletas, além de projeção de garagens para veículos institucionais, visando o atendimento da demanda de expansão. Utilizar piso intertravado nas calçadas, nas áreas entre as edificações e nos estacionamentos a serem construídas, privilegiando o pisograma, né, onde não tem área de manobra, reduzindo aí o escoamento superficial e os riscos de alagamento. Priorizar os deslocamentos de pedestres, de veículos não motorizados ou elétricos, seguido do transporte coletivo, e, por último, os veículos motorizados particulares. O espaço intersticial das edificações, as calçadas e as áreas verdes devem ser paisagisticamente tratados, de modo a gerar sombra e, por consequência, estimular o deslocamento a pé, que foi um dos grandes problemas levantados, principalmente pelos estudantes, em relação ao deslocamento dos setores de aula para os setores, né, das aulas de campo. Desenvolver projeto de instalações elétricas e telecomunicações, dados e telefonia, bem como implantar sistema de segurança. Elaborar projeto de paisagismo por meio de plano específico, aí também considerado um levantamento florístico, né, do local, onde tem um grande potencial. Esse projeto deve ser bem abrangente e ser desenvolvido por uma equipe de especialistas na área, privilegiando o uso de espécies nativas. Elaborar projeto de sinalização gráfica externa do campus e interna das edificações, a ser desenvolvido por equipe de especialistas na área. E elaborar um plano de regularização de bens imóveis do campus, de acordo com a legislação vigente. Por fim, implantar o gerenciamento do plano diretor do campus, sob a responsabilidade de uma comissão, que será designada pelo reitor e homologada pelo CONSAD, o Conselho de Administração,
devendo ser composta de um representante da direção da Escola Agrícola de Jundiaí, um representante do Parque Científico e Tecnológico Augusto Severo e um do Instituto Santo Dumont, além de um da Superintendência de Infraestrutura, um especialista na área de ciências agrárias, um especialista na área de engenharia, um da área de arquitetura e urbanismo e também da área ambiental. Essas são as diretrizes gerais, né, e também a questão do gerenciamento do plano. Por fim, as considerações gerais é que a comunidade, né, que integra o campus, tanto gestores, docentes, discentes, técnicos, servidores administrativos, os novos gestores que virão com o PAX, né, eles precisam apropriar-se do conteúdo deste plano, pois somente conhecendo as análises e diretrizes que o contemplam é que pode vislumbrar sua transição do plano à realidade. Temos aí um exemplo, aí, algumas referências, nós temos muitas referências no trabalho, né? E no apêndice nós temos todas as áreas, aí apenas um exemplo, todas as zonas, desculpe, com todos os vértices georreferenciados, inclusive também com suas áreas aí delimitadas, tá? Então, muito obrigada, eu fico à disposição, aí nós temos o contato do e-mail do desenvolvimento do plano diretor do campus Macaíba, né, e que nós usamos para comunicação, então quem não puder participar hoje, né, pode enviar até sexta-feira próxima, né, algumas contribuições. Muito obrigada. Passe a palavra aí para o professor Max. Ok, Virgínia, muito obrigado pela apresentação. Pessoal, conforme a gente tinha estabelecido, então vocês podem ir se inscrevendo no chat, certo? E aí, pela ordem, a gente vai abrindo. Lembrar que cada intervenção pode ter no máximo 3 minutos, né, de intervenção, e a gente vai deixar aberto para inscrições de agora até 5 minutos, né? Também como a gente tinha estipulado. Então, podem se inscrever no chat, né, para suas intervenções. Certo, pessoal? Eu vi que teve algumas colocações no chat, mas era bom o pessoal que colocou no chat abrir, né, pedir inscrição e pronunciar. Eu vou só fazer... o professor Malco precisou sair, né, e aí eu me comprometi com ele de fazer as considerações que ele fez, né, mas aí eu me inscrevo depois, né, do pessoal. Professora Virgínia, a senhora já está compartilhando a sua tela. Acho que tem que interromper o compartilhamento. Aí a gente... Tá bom, obrigada. Certo. Professora Viviane, a primeira inscrita. Viviane. Oi, bom dia, pessoal. Bom dia a todos e todas. Eu não sei se eu vou conseguir abrir a câmera, porque a internet cai, mas eu vou tentar. Bem, eu coloquei só como uma demanda que nós que estamos em Jundiaí vemos diariamente nossos estudantes com problemas de transporte. Então, há muitos anos, como a professora Karina falou, nós viemos falando com a direção da escola, inclusive até procuramos na época alguns deputados, governo do estado, por ser a RN 160, uma rodovia estadual, para a gente viabilizar um sistema de transporte que fosse através de bicicleta, uma ciclovia. Então, nesse momento que a gente está falando de congruência, tanto do plano diretor do município, como do plano diretor da escola, eu coloquei essa demanda para que a gente possa pensar junto, enquanto município, governo do estado e escola, tanto na ciclovia externa,
ao prédio da nossa instituição, como internamente, porque o espaço é enorme, e se a gente tivesse, como foi até citado pela professora Virgínia, um local para estacionamento de bicicletas, e além disso, as áreas em que a gente pudesse circular em toda a instituição com bicicleta seria muito importante. Então, é apenas isso. Eu só coloquei esse comentário porque a gente vê diariamente a necessidade dessa ciclovia. Obrigada. Obrigada, professora Virgínia, obrigada, professor Max, e a todos. Obrigado, Viviane. Virgínia, eu acho que, como ninguém se inscreveu até agora ainda, acho que a gente já pode responder a professora Viviane, e eu queria só pedir licença a você para complementar a sua resposta nessa questão das ciclovias, certo? Tudo bem, pode fazer. Ok. A senhora quer responder e depois eu complemento? Não, pode começar. Tá bom, Virgínia, obrigado. Viviane, concordo plenamente, viu, Viviane? Nós temos diversos estudantes que vêm para a escola se utilizando dessa rodovia, né? Alguns a pé, outros de bicicleta, e nós temos também servidores terceirizados, né? Muitos servidores terceirizados que utilizam de bicicleta para vir. E aí a rodovia, ela, inclusive, é pior do que a questão da ciclovia, a rodovia não tem nem acostamento. Então, é um risco muito grande que eles sofrem, né? A gente teve uma reunião com o diretor do DR, no início do ano, para tratar da questão da recuperação da via, né? A via, ela tem muito, falando no popular, ela tem muito buraco, é muito esburacada, e faz uma operação tapa-buraco, e logo depois das chuvas, os buracos aparecem novamente no mesmo canto, né? Então, a gente teve uma conversa lá com o diretor-presidente do DR, inclusive, coincidentemente, quando eu cheguei lá, eu vi que eu já o conhecia, né? Ele foi aluno meu na época que eu fui professor em outra instituição, e ele disse que há um projeto de recuperação dessa via, de recapeamento, né? Que eles estão trabalhando nisso, e aí teria esses outros equipamentos também. Eu acho que a gente precisa se aproximar mais do DR, né? Eu acho que voltar a ir lá, frisando essa demanda, é importantíssimo. Na questão interna, a gente está conversando com a Superintendência de Infraestrutura, porque a gente vai ter a implantação de novas pavimentações na escola, certo? Então, a gente vem conversando no sentido da gente visualizar, né, porque toda pavimentação que a gente faz nova, a gente já visualiza a passagem de pedestre, né? Mas para a gente começar também a projetar e planejar as ciclovias internas. Viu, Vivi? Professora Virgínia, quer acrescentar? Essa questão da ciclovia interna já está prevista, né, nas diretrizes. Mas essa da RN 160, a gente também já teria, não teríamos condições de propor, mas podemos acrescentar que seria feita gestões, né, pela administração, ou pelos órgãos ou pelas instituições que seriam gestores para construir uma ciclovia ao longo da RN 160. É isso. Okay, obrigada, professora. Obrigada, professor Max. Certo, Vivi. Professor Valdir. Olá, pessoal, bom dia. Todos estão me ouvindo? Então, sim. Primeiro, parabéns, professora Virgínia e toda a equipe aí do plano diretor, né? A gente vê o trabalho, o tempo que você já vem trabalhando aí nesse plano diretor, e eu ressalto a importância desse plano diretor, né, em função das futuras construções, né, e toda a organização da Escola de Jundiaí, tá? O meu ponto vai ser relacionado aos setores produtivos. Isso é fato que a escola cresceu muito, né, e a gente tem muito espaço ainda para ser explorado na Escola de Jundiaí, e eu acho que existe já a previsão no plano diretor, mas eu queria só reforçar, que a criação de novos setores produtivos, eles sejam deslocados, né, para
fora do núcleo central administrativo, né? Eu acho que a gente tem que se preocupar, as construções administrativas elas ficarem juntas e os setores produtivos também juntos, né? Então, há uma certa, meio que receio de sair daquele núcleo central, né? Porque existe uma infraestrutura, né? Então, desbravar locais, como é o caso nosso lá, o setor de capim de ovinos, um setor mais distante, aí falta um pouquinho da segurança, ele não tem estrutura de internet, né? E aí termina sendo um desafio. Então, é muito mais cômodo ficar no núcleo central, que já tem toda a infraestrutura, tem segurança, tem internet, então fica muito mais simples. Mas eu acho que o plano diretor ele tem que prever que novas construções de setores produtivos eles sejam deslocados para um local específico dos setores produtivos. Eu acho que isso é super importante, porque aqueles setores que já existiam antigamente, sim, mas novos setores, novas construções, casas de vegetações no núcleo central, eu acho meio que, para hoje, não mais pertinente, e sim a gente começar a expandir essa exploração da área, que é uma área muito grande da Escola Agrícola de Jundiaí. Então, era isso, em termos de... É só ressaltar e essa contribuição. Obrigada. Ok, Valdir. Importantíssima essa colocação. Professora Virgínia, vamos dividir a fala de novo? Vamos, sim. A senhora começa? Começo. Nós temos aí a primeira diretriz que nós colocamos, que é exatamente que tenha que respeitar a distribuição espacial das atividades, né, e as tendências de uso já consagradas, mas deve-se corrigir as eventuais distorções, né, e discutindo aí com a comunidade e visando a reorganização espacial. É a primeira diretriz, né, que nós temos aí, e a proposta é de médio a longo prazo, né. Nós estamos realmente repassando, né, essa questão para uma discussão entre vocês, e essa questão que você colocou é muito importante, né, mas a gente deixa aí para uma redistribuição com a discussão com a comunidade e que seja feito o projeto e de forma que possa ser, né, deslocada a alguns setores. Obrigada, professora. Certo, Virgínia. Valdir, isso que você falou é corretíssimo, viu? A gente realmente, até porque pelas dimensões de algumas áreas de produção e áreas de experimentação, não tem como ser nesse núcleo central, né? E aí, uma das coisas que o plano fez é uma identificação dessas áreas de uso sustentável e áreas que são áreas de expansão das atividades da escola, viu? Agora, tem uma questão, assim, o plano, ele sinaliza, né? Agora, tem coisas que são de ordem prática, e algumas coisas a gente já está fazendo, né? Está sendo implantado uma área de experimentação lá da agronomia, né? Lá, ali, próximo a caprino, ovino, né? E ao lado ali de uma área de pastagem. E aí, inclusive, para ter infraestrutura, para dar subsídio a essa expansão, a gente já conversou com a infraestrutura, ali vai ser pavimentada aquela via, que vai até a área de experimentação florestal. E, além da pavimentação, a gente está levando energia elétrica e rede de fibra ótica, justamente para chegar com internet, para chegar com câmera de segurança, né? Mas aí o plano diretor ele foi muito feliz, porque isso aí está tudo identificado, viu? Essas áreas de expansão, de uso sustentável, está tudo identificado no plano, né? E vão subsidiar justamente assim. A gente cresce, se desenvolve, mas sem estar ferindo questões ambientais, sem estar ferindo a legislação ambiental, né? Porque também está identificado o que é área de preservação permanente, né? Ou seja, até onde a gente pode ir com essas utilizações internas. Vocês vão ver que, como eu não apresentei cada área, né, no caso, mas tem por exemplo, a área de cultura e usos sustentáveis, né, está todo definido, desde a área de forragicultura, ovinocultura, bovinocultura, todas as áreas que, isso a partir de um estudo aí que foi feito pela comissão local, né,
esse zoneamento seria interessante depois também os vários segmentos trabalharem e se identificarem nesse material que está aí, né, do zoneamento, onde está realmente tudo já definido em termos de utilização, né? Então, acredito que essas questões da inadequação de algumas atividades, né, elas podem ser ajustadas, e essa questão que se levantou de alguma atividade de produção, né, muito próxima do núcleo central, isso aqui também pode ser revisto, né, na questão da expansão. Sei que o problema de segurança é um problema sério, a gente tem identificado, mas eu acredito que com a expansão, né, todas essas questões precisam ser trabalhadas também. Obrigada, professor. Virgínia, aproveitar o momento, né, Virgínia? Assim, à luz do plano diretor, a gente está iniciando a discussão de uma resolução justamente para disciplinar essas áreas, viu, Valdir? E assim, ressaltar que o professor Flávio, né, está dando uma ajuda muito grande justamente na questão da identificação dos limites, né? E como o professor Flávio atuou na comissão local e foi significativa a participação dele, né, porque ele conhece a escola como professor e ele tem o conhecimento técnico também nessa parte de geoprocessamento, né? Então, assim, eu cheguei aí pessoalmente com o professor Flávio fazer medições, né? E aí a gente vai ter já embasado no plano diretor, nós vamos discutir uma resolução justamente de como é que vai se disciplinar o crescimento, né, e a manutenção dessas áreas, viu Valdir? Que eu vejo como importantíssimo para os nossos cursos, para a formação, para a melhor qualidade dos cursos que a gente tem atualmente em Jundiaí. Valdir pediu para complementar, Valdir, vou pedir que você seja breve e depois a gente passa a palavra para a professora Ângela. Valdir. Ok, isso vai ser rápido, tá? Assim, porque como levantou essa temática de segurança, eu queria fazer uma complementação, né, em relação à minha fala, que realmente nessa expansão que a gente está propondo, né, que no caso dos setores produtivos, experimentais, que a gente tem uma limitação de acesso, né, a gente saiu do perímetro cercado, né, que é esse perímetro central, a gente não está nesse perímetro, e aí termina que a gente tem muita vulnerabilidade exatamente por ter acesso, né, existem moradores que moram próximos e que são aqueles poceiros, né, que a gente tem, que seria uma coisa posterior em relação a pensar, acho que já está sendo trabalhado isso, essa questão dessa posse ilegal, né, então é uma coisa que a gente tem que pensar dentro desse plano diretor e realmente ter um cercamento e diminuir os acessos, né, a gente tem muito acesso, a gente está lá no nosso setor e simplesmente passar um carro que veio de outra área ou pessoas estranhas àquele convívio, então realmente a gente fica muito vulnerável em relação à segurança. A outra coisa, o segundo ponto, também rápido, é conscientizar os coordenadores de setores que existem dois pilares importantes na criação de animais, que é a questão da biosseguridade e do bem-estar animal. E talvez animais muito próximos a muita circulação de pessoas, ele vai ferir esses dois pilares, que seria bem-estar e biosseguridade. Isso complementa exatamente a ideia de se trazer, né, de se retirar esses animais desse núcleo central aí e trazer para um setor mais afastado, tá? Obrigado. Ok, Valdir, obrigado. Professora Ângela? Oi, bom dia. Me ouvem? Tranquilo, Ângela. Oi, tudo bem? Eu quero cumprimentar aí o professor Ivan Max, professor Márcio, professor Luiz Pedro, professora Virgínia e todos os colegas aí que compõem a comissão do plano diretor. Fico feliz de ver que os trabalhos, mesmo com a pandemia, a gente reaprendeu a trabalhar, né? Renovou a forma de trabalhar, mesmo à distância. Interfere, né, no trabalho a pandemia, porque vocês precisariam de outros, acho que lá no início, né, talvez precisasse de mais visitas, ou da presença física, né, que nada substitui, né, mas estamos aí discutindo numa audiência pública o produto, né, do trabalho de vocês. Quero parabenizar
Virgínia, que é o terceiro, né, Virgínia? Terceiro, quarto plano diretor que você conduz, e certamente, Vamax, será um novo livro, né? Já vai preparando um novo livro com esse novo plano diretor, com essa uma questão de tempo para esses ajustes, né, e essa escuta, esse diálogo com o usuário, com a comunidade. Eu quero só reportar aqui a fala de Dárlio, aqui no chat, que da questão da expansão, né? Eu creio que toda a documentação de expansão está nas mãos da comissão. Professora Virgínia, até porque foi da Pró-Reitoria de Graduação, mas também porque esteve nos outros planos diretores, ela conhece o documento, o último documento, a última versão, que nós trabalhamos na gestão sobre a expansão da UFRN dos seus campi. Esse foi um projeto trabalhado com as instituições públicas federais do Rio Grande do Norte, considerando nossas presenças nas diversas cidades, regiões, e as nossas competências acadêmicas. O princípio era não duplicar a oferta da UERN, da UFESA, do IF, da UFRN, no mesmo lugar. Então, racionalidade foi um princípio que guiou. Então, certamente, Dárlio, os cursos que vocês propuseram, aquele grupo que trabalhava, coordenado por Nilson, o que vocês propuseram deve estar lá, tá? É evidente que plano de expansão se modifica ao longo do tempo. Depois a gente pode perceber que algum curso não cabe mais na concepção da escola ou do campus, né? E você muda a estratégia. Então, os projetos são renováveis, mas eu creio que ela absorveu e tem aí os arquivos com os planos de documento da expansão que a gente previu. Sobre o Parque Tecnológico Augusto Severo, é só para compartilhar o estado da arte aqui com vocês, da comissão. Nós conversamos alguns meses atrás sobre isso, mas a ideia que nós temos é iniciar a reestruturação ali da escola Lígia Laporta, que o prédio foi feito para uma escola, e ele será destinado a um parque tecnológico. Além disso, há obras de infraestrutura, no que diz respeito à parte elétrica, energia, rede lógica, etc., que precisa ser adaptado para um parque de 50 hectares. Então, essas obras devem custar, nós estimamos um valor de 72 milhões até a última etapa do parque ser implantado num período de 20 anos. A gente colocou por etapas, gradativamente, e isso vai se estender por 20 anos a implantação dos blocos, dos setores do parque, até implementar o último lote, os últimos lotes, na última etapa, deveremos estar aí de 15 a 20 anos. E tudo isso depende também, como eu disse, de um financiamento a cada 2 anos, de um investimento que nós estamos buscando, do setor público, principalmente, como tem sido historicamente, a forma que nós temos de crescer na universidade tem sido o investimento público. Em se tratando de um parque, não há, e hoje o Marco Legal de Ciência e Tecnologia permite isso, havendo interesse do setor privado em utilizar, conforme a legislação vigente, algum espaço, seja da escola, seja de lotes, né, nós estaremos fazendo negociações e tratativas com o setor privado. Isso está permitido, pelo menos de modo mais flexível e abrangente, no novo Marco Legal de Ciência e Tecnologia. De modo que a primeira etapa de reestruturação lá para o Parque Tecnológico funcionar é que nós tenhamos financiamento, investimento para, no ano de 2021, iniciarmos as licitações.
Então, nós trabalhamos, né, professor Luiz Pedro, aí com o grupo da infraestrutura, com Sileno na coordenação, com Priscila, Túlio e companhia, né, são vários colegas que nos ajudam na questão da infraestrutura. Estamos buscando atualizar a licença do IDEMA, e os últimos projetos estão com os orçamentos sendo atualizados, e o reitor, nós, o governo do Estado, correndo atrás do investimento para iniciar as obras de reestruturação em 2021. Havendo esse início de obras em 2021, a primeira etapa já estará disponível no segundo semestre de 2022. Este é o nosso planejamento. Depende realmente de financiamento, porque a escola está construída, sim, mas nós precisamos fazer as adequações para o parque tecnológico. Trabalhando o projeto do parque tecnológico é como trabalhar o projeto da escola, né? Entra aí a questão da acessibilidade. E aí vem o outro ponto que eu gostaria de falar, que é a RN 160. Desde o início da coordenação do projeto do PAX, nós dialogamos com o governo do Estado, com a Secretaria de Infraestrutura, lá com o Gustavo Rosado, e depois já com o professor Luiz Pedro nos acompanhando, e Sileno, e também com o diretor do DER, tendo em vista que os equipamentos que estão ali, como a escola, o Centro Anita Garibaldi, o Instituto Santos Dumont, vocês já necessitam de uma acessibilidade com segurança, com dignidade, né, e com sustentabilidade, que é a RN 160. Então, o que nós apresentamos como proposta para o governo do Estado foi a duplicação da RN 160 até pelo menos, porque a RN tem o quê? Diga aí, 30 quilômetros? 60? Não sei, não me lembro agora. Por aí. Mas vai até outro município, lá São Gonçalo, lá para frente. Então, a ideia é que tenhamos, pelo menos, a duplicação, pelo menos até o último equipamento ali do Instituto do Mundo, e aí tem um grande benefício para vocês que já estão lá, para as estruturas que já funcionam lá, os projetos de lá, que é o caso da UPA, do Instituto Anita Garibaldi, da Escola Agrícola, do Parque e do Santos Dumont. O que Gustavo e o DR encaminharam, assim, pelo menos deram alguns passos, foi fazer um orçamento estimativo para a reestruturação. Eu vou usar esse termo, mas os engenheiros me corrijam, não sei se é exatamente isso. A reestruturação da RN 160 nesse trecho, porque a duplicação custaria muito caro, né? E eles fariam a readequação, a reestruturação da RN, fazendo os acessos, né, fazendo acostamento, etc., melhorando a acessibilidade para até o Instituto Santos Dumont. Esse orçamento estimativo está feito, mas o que nós sabemos lá de Gustavo e do DR é que o projeto da estruturação não está feito. Evidentemente, Virginia tem razão, isso não é uma questão de plano diretor, mas de previsão e de necessidade, né, Virginia, eu acho que pode ser colocado, e o projeto da escola é o projeto também do parque, vocês também estão no Parque Tecnológico, portanto, é importante que a gente trabalhe junto, eu me somo aí nessa luta, dou essas informações para dizer que já pautamos essa necessidade com o governo do Estado por causa do parque. Quando nós visitamos ali a estrutura do parque, os empresários, as pessoas, os gestores também do Rio Grande do Norte que visitam o parque, eles olham para aquela estrada daquela RN com preocupação, não é? Com preocupação. Esta é uma das preocupações para o Parque Tecnológico, assim como desde sempre, para vocês da Escola Agrícola. Então, Ivan, eu acho que
pode ficar como sugestão, mas a gente precisa, e eu me somo aí nessa luta, junto com o reitor, cair em campo para que a gente arranje a sustentabilidade. A outra questão que nós pautamos com o governo do Estado é a questão de uma adutora. Nós vimos que a estação de tratamento lá que tem na escola, o professor Luiz Pedro sabe disso, ela é apenas para um pedaço do parque funcionando. Talvez na segunda etapa do parque, aquilo que está lá, do ponto de vista de água, não resolva. Então, o que nós estimamos e projetamos aqui com a CAERN, com o governo do Estado, é aquela sonhada, defendida, adutora para Macaíba, que aí beneficiaria não apenas a escola, não apenas o parque e o Instituto Santos Dumont, mas todo o município, toda aquela região, a adutora. Então, nós também, a superintendência aí com o Túlio, vem trabalhando com a CAERN, nós pedimos um estudo da viabilidade, isso está em andamento, mas o que eu conversei com a CAERN ultimamente foi que eles não, pelo menos ainda não está na prioridade do Estado fazer o projeto da adutora. A adutora não tem um projeto ainda. E então, quem custearia, não é? E quem faria o projeto tá? A gente, portanto, estima que o orçamento inicial, o investimento inicial para o parque tecnológico deve ser da ordem de 25 milhões, porque a gente inclui, a gente não sabe de onde vem o financiamento, a gente está buscando, construindo esses entendimentos, inclusive junto a ministérios, né, inclusive o Ministério de Desenvolvimento Regional, para ver se a gente, junto com o Estado, adquire, né, encaminha esse apoio de investimentos para a adutora e para a RN 160. Como nós já sabemos, né, nós estamos há muito tempo nessa estrada, a gente sabe que não faz nada sozinho, né? Pelo menos isso a gente aprende na vida. Não, nada se faz sozinho, desde o pequeno projeto ao grande projeto. Esses grandes projetos, como a Escola Agrícola de Jundiaí e o projeto do PAX, eles não podem ser trabalhados assim na solidão dos nossos gabinetes. Então, acho que é uma luta que a gente tem que trilhar, fazer juntos, aos organismos aí, estaduais, federais, para ter esses benefícios, né, de acessibilidade e mobilidade para os nossos projetos, tá? Então, me somo aí e eu sugiro ficar como orientação, né, como diretriz para o plano diretor. Era isso, muito obrigada e parabéns pelo trabalho. Muito obrigado, professora Ângela. Só colocar, professora, assim, muito obrigado, e nós vamos trabalhar juntos, sim, nessa questão da RN, viu? É muito importante. Uhum. Para Jundiaí, para o Parque Tecnológico e para os municípios, né, que são atendidos pela RN também. Na questão específica, viu, professora, da expansão, né, de Jundiaí, a gente visualizou que seria melhor a gente ter uma discussão mais aprofundada, né, da comunidade, e aí as assessorias acadêmicas, elas estão trabalhando numa minuta, tanto de cursos técnicos, como de graduação, como de pós. Isso vai ser levado aos colegiados de curso e depois vem para o Consua, e aí a gente vai ter um documento consolidado indicando as ofertas possíveis, né, as novas ofertas que a gente teria aí nos próximos 10 anos, em todas os níveis de ensino que a gente tem em Jundiaí, do técnico à pós-graduação, né? A ideia é que isso estivesse pronto a tempo de compor o plano diretor, mas não foi possível, né? Por isso que a professora Virgínia sugeriu que a gente colocasse como um encaminhamento, uma diretriz futura, né? A ideia é que tivesse essa composição.
Mas, assim, eu acredito que em breve isso já vai estar indo para os colegiados dos cursos e a gente vai conseguir formatar esse documento. E, Virgínia, só pedir licença para registrar, viu, Luiz Pedro? Desculpe, não registrei sua presença, amigo, aqui. Luiz Pedro é um parceiro e um amigo de Jundiaí, viu, Luiz Pedro? Luiz Pedro é o nosso superintendente de infraestrutura, para os colegas de Jundiaí que não o conhecem ainda, né? E, assim, não só o superintendente da infraestrutura, mas um amigo de Jundiaí, viu? A gente sempre está conversando e ele sempre tem ideias boas aqui para a nossa unidade. Luiz Pedro, muito bem-vindo, viu? Desculpa não ter citado você logo no início. Ok, professor. Eu queria só complementar. Bom dia. Virgínia, se você me permite, bom dia para todos. Bom dia, Luiz Pedro, também. Desculpa, eu não tinha visto que você estava. Max, eu peço sua permissão para quebrar um pouco o protocolo e fazer 2 registros aqui. Primeiro, professora Ângela, que tanto sonhou, trabalhou e se dedicou para que a gente pudesse estar hoje aqui com essa audiência pública. E um outro registro é um privilégio a gente estar assistindo, que para mim é uma aula com esse brilhantismo, onde a professora Virgínia, em pouco mais de 1 hora, consegue repassar uma quantidade tão grande de informações, com esse nível de profundidade, só a nossa UFRN, com esses cérebros privilegiados para poder preparar um documento com essa magnitude e com essa importância. E eu queria, Ivan, reafirmar a nossa disposição, o nosso propósito na Superintendência de Infraestrutura para interagirmos sempre. E pelo documento que foi apresentado, há um envolvimento aí de todas as diretorias, tá? Parabéns a todos que participaram da elaboração deste documento. Parabéns mesmo. É um privilégio para mim estar nessa audiência hoje. Bom dia. Obrigada, professor. Eu queria só esclarecer que a professora Ângela tinha perguntado para onde é que a estrada, né, a RN 160, quando passa pelo campus, né, ela vai para Vera Cruz, aproximadamente 20 quilômetros, tem até aí no documento, eu estava procurando agora, e depois de Vera Cruz tem um percurso de 45 quilômetros para São José de Mipibu. Tá? Então, a RN 160, né, o que eu estava prevendo aí pela sugestão da professora Ângela, a gente acrescenta como diretriz, né, fazer gestões ao governo do Estado em relação às melhorias da RN 160. A gente pode discutir qual seria essas melhorias, seria incluir uma duplicação, mas ela já explicou aí a dificuldade, e também a questão da ciclovia, né? E também pode entrar como diretriz a fazer gestões em relação à adutora, né? Em relação para a CAERN, a viabilização dessa adutora. Eu não sei se entraria aí como diretriz do plano, porque já seria uma gestão da universidade, né, para um órgão externo. Mas nós podemos pensar sobre isso, tá? Ou a parceria, né, público-privado, talvez alguma coisa nesse sentido. Ok? Virgínia, nós não temos mais inscritos, viu, Virgínia? Certo. Então, acho que podemos caminhar para o encerramento, né? Ah, que bom. Que bom. Nós ainda estamos discutindo, né, o plano, como vocês dirão, está em elaboração. Nós anotamos todas as sugestões que
que recebemos, vamos trabalhar ainda. Tem também umas sugestões do professor Malcolm, né, que ele saiu e pediu para o professor Max colocar. São registros no sentido histórico, né, são relevantes, porque tem uma história muito significativa, né, de Jundiaí, de antes de Jundiaí ser escola e de antes da Fazenda Jundiaí, né? Então, Malco fez alguns resgates, mas ele mandou por e-mail para a gente, e eu vou repassar a você e a comissão, viu, as contribuições de Malcolm, né? Max. Oi, Márcio. Só lembrando também que todos os registros que os colegas fizeram, né, as sugestões, as colaborações, elas estão gravadas no chat, e isso depois vai ser encaminhado à comissão do plano diretor para que eles possam também levar em consideração nessa discussão, tá bom? Ok, muito bom. E qualquer contribuição também, eu deixei aí o e-mail da comissão, né, que tenha Macaíba, planodiretor@gmail.com, qualquer coisa vocês podem encaminhar alguma sugestão ou alguma questão de ajuste, né, que nós vamos nos reunir na próxima segunda-feira e já levaremos essas sugestões para discussão. Ok? Isso, e lembrar aqui aos colegas aqui presentes que são conselheiras ou conselheiros do Consua, que o plano ainda vai para o Consua, né? Nós vamos ter, após o plano ser encaminhado pela comissão, a gente vai agendar a reunião, marcar a reunião do Consua, onde nós vamos fazer a deliberação, né, também no nosso colegiado superior. Ok. E, provavelmente, se tiver condições, a gente aprova o plano no CONSAD na terceira quinta-feira de dezembro, né, que acho que é a última reunião. Então, podemos ver depois essa agenda, tá ok? Então, professor, obrigada aí por todos, né? Obrigada pela participação, e eu passo aí a palavra para o professor Ivan encerrar a sessão. Pessoal, muito obrigado pela participação, foi assim, um prazer ter aqui a presença da professora Ângela, né, que foi nossa reitora, e mais que reitora, eu sempre gosto de lembrar, a professora Ângela nos apoiou muito próximo em diversos projetos aqui de Jundiaí, viu, professora? Dizer assim, muita saudade da senhora, né, esperando passar esse tempo para a gente se ver pessoalmente. A gente tem um carinho muito grande, né, pela senhora, e assim, muito bom contar, né, com essa proximidade institucional, né, aqui do parque, né, dizer para a senhora que a senhora tem aqui em Jundiaí uma parceria constante, viu, nos projetos do Parque Tecnológico, e um apoio, né, que eu sei que é recíproco, né, e também o professor Luiz Pedro, né, e aos demais colegas da comissão geral, professora Ruth, que eu estou vendo aqui na tela, né, os nossos outros colegas da comissão local também, que fizeram um trabalho brilhante, né, contribuindo nas discussões e na parte do texto, documentação, né, e de diversos levantamentos. É isso, pessoal. Muito obrigado. Eu acredito que Jundiaí ganha um grande, né, presente com esse plano diretor, que vai nortear, né, o nosso crescimento de forma sustentável. Muito obrigado a todos e todas. Saúde, paz, se cuidem. Amém.